Já estamos de volta com Hora Geral, 7 horas e 44 minutos, 7h44. Nós estamos conversando com o Dr. Miguel Naveira, clínico geral, ortomolecular, especialista em medicina esportiva. E, doutor Naveira, o Hélio Gouveia do Itararé, que tipo de cuidados o atleta de final de semana deve ter com a saúde? Principalmente quando leva uma vida sedentária durante a semana. Achei interessante. Deixa eu só acrescentar, ou seja, você fica a semana toda no escritório, sentado, almoça, depois continua sentado, aí no final de semana você quer correr 10 quilômetros. E aí? Ele denominou de atleta, a gente coloca de atleta, mas você não seria um atleta, seria uma pessoa sedentária que casualmente faz a sua atividade física. Existe um risco, né? Evidentemente que o risco sedentário total é maior do que esse, mas ele deve procurar um médico da confiança, realizar os testes cardíacos, verificar se esse tipo de exercício ou nível de exercício está adequado para a idade dele e para a condição física dele. Se existe algum tipo de arritmia aparecendo no momento em que ele força demais o coração. Lembrar sempre que ao você realizar uma atividade física acima de 70% da capacidade sua cardíaca, se você é sedentário, o seu risco começa a ser aumentado. Tem mais perguntas aqui pelo 3041-6777. O Marco Aurélio, né, está fazendo a seguinte pergunta. Foi o Marco Aurélio que ligou agora, né? Deixa eu ver aqui. De Praia Grande. É verdade que algumas frutas são mais apropriadas para comer à noite e outras para o dia? Existe um mito a respeito dessa questão, né? Evidentemente que as frutas que fornecem uma quantidade muito grande de açúcar, a melancia, que é o índice glicêmico. O abacate. Exatamente, devem ser consumidas mais durante o dia e não à noite, né? Porém, e outras frutas de menor índice glicêmico, a maçã, mesmo a banana, a tangerina, podem ser utilizadas no período noturno. Agora, não é hábito do brasileiro, doutor Naveira, consumir uma quantidade maior de frutas. E nós estamos num país tropical. E o que eu gosto muito de ir à feira, inclusive é tangerina, é o abacate, é o morango, é a maçã, é até a polcã, que tem a diferença da tangerina, a polcã é aquela mais bujudinha. Ou seja, eles não são tão caros e tem um resultado no nosso organismo assim incrível. Como incentivar a população a consumir mais frutas? Deveria vir da própria escola. Isso, infelizmente, deveria ser feito em casa, culturalmente. Porém, você verificar que de 30 a 40 anos para cá, mundialmente, né, a mulher saiu de casa para o trabalho, né? Então, um casal sai. É mais fácil deixar o quê? O fast food para a criança. Porque a fruta acabava estragando. Apesar de ser barata, verificaram o seguinte: comprava-se frutas e as frutas ficavam ali. A criança era incapaz de descascar a polcã, a tangerina, a banana, né? Ela preferia o quê? Abrir um pacote de bolacha. Foi cultural. Devemos resgatar essa colocação. E essa iniciativa, doutor Naveira, o senhor fala de casa, né? Poderia até ser implementada nas cantinas escolares. Sim. Eu acho que tudo que é promovido, né, positivamente, acaba tendo uma repercussão. E eu digo nas cantinas, doutor Naveira e amigos do Hora Geral, é porque às vezes uma criança, um amiguinho, vê que o outro está comendo o que é isso, banana? Dá uma. É natural. Importante, né? Importante esse estímulo. Esse estímulo, até um projeto, né? Talvez. Talvez um projeto. E a questão foram realizadas pesquisas para avaliar a obesidade. Você vê que está circulando, né, a questão da obesidade infantil. Verificou-se que, com as questões das escolas, a obesidade infantil era mais prevalente, ou seja, aparecia mais nas escolas particulares, porque tinha a questão da cantina, do que as escolas da prefeitura, em que você tem a merenda escolar. Tem a merenda. Apesar de não ser um top de merenda, ela tem um balanceamento, porque tem uma nutricionista que está orientando. Exatamente. Doutor Naveira, o Uriel, ele aqui de Santos, para uma criança de 6 anos, as competições esportivas podem provocar problemas psicológicos? O uso de vitaminas exige cuidados médicos ou pode ser receitado pelo farmacêutico? Essa é uma outra atenção. Bom, primeiro a questão da prática esportiva na criança, né? De 6 anos. Se ele for levado de uma forma recreativa, participativa, não há problema nenhum. No momento que é colocada a pressão, né,
geralmente voltada dos familiares ou de alguns amigos, acaba sendo problemático para a criança. Quanto à questão da suplementação, sempre procurar um médico, né, alguém da área, da parte de nutrição, para poder orientar, nunca somente o farmacêutico. Não sou contra a colocação, acho que o farmacêutico é muito capaz disso, mas muitas vezes você necessita de uma história clínica do paciente, em que o farmacêutico atrás do balcão não vai ter tempo hábil, né, para poder identificar. Por exemplo, a pessoa, tirando a criança, vamos pensar num adulto, que utilize antiagregante plaquetário, ou seja, substâncias para evitar o trombo, né, ou seja, para afinar o sangue. Ele falou, eu gostaria de uma vitamina. Se ele, num curto espaço de tempo, perguntar de uma vitamina, você pode fornecer qualquer vitamina para ele. Ou chega e fala assim, olha, eu vou te passar a vitamina C e E. A vitamina C e E, em conjunto com esse antiagregante, vai potencializar esse agregante. E o indivíduo pode sangrar. Então, quer dizer, nesse curto espaço de tempo de balcão, é difícil você identificar essa colocação. Não estou contra os farmacêuticos, eu acho que são capazes disso. Até porque... Porém, o tempo não permite. Então, por isso, a necessidade de fazer uma consulta, verificar o que é o apanhado geral, ou seja, hábitos, remédios que toma, alimentação que faz e a necessidade. E aí sim prescrever. Até porque, doutor Naveira, nem todo farmacêutico está lá na farmácia atendendo. Muitas vezes é o balconista e tem um farmacêutico responsável. Entendeu? Então é muita cautela. A Lilian de São Vicente, ter 16 anos e ser muito irritado pode ser problemas hormonais? Como tratar? 16 anos já ficar irritado? Sim, pode acontecer. Ela está numa fase de adolescência. Tanto homem ou mulher? Sim, também? No homem ou mulher. E a gente verifica muito isso daí. A chegada de mães levando as crianças, digamos, adolescentes, né? E irritados, né? Essa irritabilidade vem do quê? Existe uma mudança hormonal que começa com 12 anos, a segunda mudança hormonal por volta de 16 anos a 18 anos, a terceira mudança hormonal já numa fase mais adulta a partir dos seus 21 anos. Mas eles ficam mais irritados com os pais, não com os amigos, né? Por que isso? Geralmente porque o pai, um amigo, ele aceita tudo, né? O amigo aceita tudo, o amigo é um amigão, né? É parceiro, tá sempre junto. Exato. E o pai não, ele já nessa fase de 16 anos quer direcionar um pouco. Cuidado com os amigos que saem, cuidado com a hora que chega. Ah, pai, eu sei. Ah, não sei. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas só que há 40 anos atrás, a gente tinha uma vida muito diferente do que tem agora, né? Eu me lembro bem, eu era pequeno, podia sair, jogar bola na rua. Hoje fica difícil. Exatamente. Totalmente difícil. Você fica preocupado. Seu filho vai atravessar a rua para ir no mercado, você já fica preocupado com o que possa acontecer. Doutor Naveira, são 7h52, tem dois assuntos que eu não posso esquecer antes da sua participação aqui no Hora Geral. Muito rapidamente, os medicamentos que são ministrados com leite, com lactose, eles são benéficos ou não? Existe alguma relação? Pessoa que toma muito remédio, mas a pessoa idosa e tem o hábito de tomar o remédio com leite. Alguns medicamentos, né, não daria para listá-los aqui, apresentam uma absorção diminuída no momento, ou até bloqueada no momento que você ingere o leite. Uma das questões simples é a tetraciclina, que é um antibiótico. Muitos utilizam até para a questão de acnes, né? Era utilizado por muito tempo para infecções a nível de pele. E ela realmente, no momento que você ingere junto com leite, é bloqueado. Ah, então o certo é ingerir com água. Sim, ingerir com água, estômago cheio. Fazer uma refeição e ingerir o antibiótico. Doutor Naveira, não sei se o senhor acompanhou as manchetes dos jornais de hoje. O Jornal Tribuna trazia o destaque com relação à falta de segurança no sistema Anchieta Imigrantes. É um assunto que foge um pouco da sua área, mas o senhor vai entender. Quando teve um acidente envolvendo mais de 300 veículos ali na Imigrantes, né, o senhor estava presente e foi o único médico ali que chegou a salvar, prestar os primeiros socorros. O que o senhor poderia nos trazer daquela época para cá com relação ao sistema? E ele, de fato, não é seguro para o trânsito, para o grande número de veículos que descem ou sobem a capital? Infelizmente, Douglas, eu acho que pouco mudou daquela época para cá. Né? Foi colocado apenas um esquema maior de comboio, operação comboio, uma redução da velocidade, que muitas vezes não é atendida por diversos motoristas, mas a questão é que no momento em que há um acidente, nós não temos um plano B.
Falta ainda monitorização maior naquele trecho, que é de maior risco, e a presença de veículos, já que não pode haver construção porque é a área de preservação. Veículos que pudessem transitar naquele local rápidos para poder socorrer eventuais acidentes. Tanto para Cubatão ou para São Bernardo? Exatamente, rotas de fuga para esses locais. Porque no momento que houve aquele acidente, não havia rota de fuga. Você poderia socorrer o paciente naquele local, mas você não tinha como sair. Dona Vera, são 7h54, muito rapidamente. Acho que tinha mais uma pergunta, né? De Itanhaém, o Júlio Sérgio de Itanhaém. É verdade que atletas devem comer bananas? Por quê? Muito rápido. A banana é rica em potássio, rica em cálcio, rica em magnésio, importante para poder evitar câimbras, né? E melhorar a contração e o relaxamento muscular. Então, e também não só os jovens, né? Sim, não só os jovens, os adultos, todos devem utilizar. Doutor Vera, muito obrigado pela sua participação. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes. Além de um médico, é um amigo. Obrigado. E eu quero agradecer a sua participação e quero que o senhor retorne aqui mais vezes para conversar com o nosso público telespectador. Obrigado. Muito obrigado. Vou deixar para o próximo programa para falar do Corinthians, pode ser? Pode ser. Amanhã tem mais, às 7 horas da manhã. Um abraço muito especial para você. Excelente terça-feira. Logo mais às 16 horas tem a reapresentação do Hora Geral dessa terça-feira. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau.